Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui a nossa live das segundas-feiras, aguardando um pouquinho aí as pessoas irem chegando. Seja bem-vindo, Jardel, Jorge, sejam bem-vindos. A gente está começando aí e aguardando só um pouquinho aí, Lúcia, o sol está chegando. Sejam bem-vindos aí na boa noite, Neurivale, Renata chegando também. Boa noite, Jorge. Então estamos começando aí a nossa live de hoje. Quem assistiu a chamada ali que eu fiz, né, viu que... Boa noite, Lúcia. Viu que a gente me propôs hoje a falar um pouquinho sobre desenvolvimento psicológico, crescimento psicológico. Vamos abordar aí esse assunto hoje. Boa noite, Doris. Salve. Vamos abordar um pouco aí esse assunto, porque é um assunto sempre útil, né? Adriana também, seja bem-vinda. João Felipe, seja bem-vindo. João Felipe, sempre presente. Chegou. É isso aí. E é bom estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, que a conexão esteja boa. E agora os vídeos não ficam mais gravados no IGTV, né? Parece que o IGTV acabou. Mas acho que continuam gravados no Instagram mesmo, né? Então, quem quiser ver depois, quem quiser encaminhar depois aí, de alguma forma ele vai ficar gravado. Não é mais no IGTV, mas vai ficar gravado. Então, o assunto de hoje que a gente se propôs a falar é sobre desenvolvimento psicológico, desenvolvimento emocional, né? Será que você está fazendo o seu? Será que isso é uma realidade? Será que vale a pena nós investirmos no nosso desenvolvimento psicológico? O que é o nosso desenvolvimento psicológico, não é? É importante que a gente perceba, né, que dentro da escala evolutiva dos seres vivos na Terra, nós, seres humanos, nós chegamos a uma condição em que nós começamos a viver mais as emoções, os sentimentos. Os animais até vivem um pouco isso, mas de uma maneira um pouco assim, meio rudimentar, é uma maneira mais instintiva. Não tanto como nós, né? Você vê que os animais, os cachorrinhos, por exemplo, que são animais bem domésticos, eles vivem essa emoção. Mas o ser humano não, o ser humano ele passou a ter consciência das suas emoções, ele começou a dominar as suas emoções ou a ser escravo das suas emoções. E as nossas emoções, de alguma forma, elas são um referencial da nossa vida. Elas dizem da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. As nossas emoções trabalham com a realidade concreta, mas trabalham também com a realidade, com o imaginário, com aquilo que você deseja e não tem, com aquilo que você interpretou em função do que o outro fez com você, mas que foi uma interpretação muito pessoal. Então o ser humano ele tem toda essa riqueza, essa complexidade, essa subjetividade que os seres que estão na escala evolutiva abaixo de nós, eles não têm tanto. E o que nós estamos fazendo com essa emoção, não é? Cada um tem emoções que são básicas, né? O medo, por exemplo, é uma emoção básica, é uma emoção necessária, é uma emoção fundamental à vida. Só que muitas vezes ele nos toma, muitas vezes nós nos tornamos prisioneiros do medo e criamos medos que são imaginários, medos persecutórios, principalmente em tempos como esse que a gente está vivendo, que são tempos de tantas ameaças, não é? Em que nós não estamos nos tornando pessoas mais sensíveis também a essas ameaças. Então o medo surge muito como
uma ferramenta de proteção, de dominação da nossa própria segurança, mas nós muitas vezes perdemos controle sobre ele e ele é que passa a nos controlar. Então existem emoções que são aí, não é? A raiva é uma emoção básica também, muitas vezes derivada do medo. Como que está aí o nosso processo de amadurecimento psicológico? É importante que a gente pense, né, se realmente existe, se realmente a gente acredita num processo de evolução. Isso é muito importante. Porque quando a gente... isso vai fazer uma diferença enorme. Porque quando você acredita num processo de evolução, você acredita de que existe uma fase inicial, que existe um processo de desenvolvimento no rumo de uma realidade mais complexa, de uma realidade mais desenvolvida. Então, é muito importante a gente parar para pensar sobre isso, porque muitas vezes nós vamos nos deixando levar pelo cotidiano, pelos desafios da vida, pelos próprios desafios da sobrevivência, e não nos situamos em relação a isso. Né? Você acredita que você é um ser em evolução? Isso é muito importante, porque se você não acredita que você é um ser em evolução, como que você vai acreditar num desenvolvimento emocional, num desenvolvimento psicológico, num amadurecimento? Porque isso aí não teria sentido se você não tem essa crença. E hoje, não é? Eu acredito que você ter a crença que nós somos seres em evolução é muito mais do que uma crença dogmática. É muito mais de uma questão de fé. É uma questão de observação da vida ao nosso redor. Se nós formos observar o planeta Terra ao longo de toda a sua constituição, ao longo do aprimoramento do ambiente terrestre, nós vamos observar que a lei de evolução estava presente. Né? Nós saímos de uma matéria incandescente, de uma nuvem de gás incandescente, e que ela foi se solidificando, foi criando condições melhores de vida. Veja o processo de evolução. E ao longo desse processo de evolução, formas vivas começaram a surgir a partir dos vegetais, dos fungos, das bactérias, entrando aí já no reino animal, e organismos cada vez mais complexos se desenvolvendo, até o ser humano, que tem hoje aí cerca de 50 trilhões, mais de 50 trilhões de células, que tem os órgãos do sentido apurados, que fazem com que ele tenha uma percepção da realidade. Então, quando a gente começa a observar esses fatos, a gente vai dando sentido a essa ideia da evolução. Historicamente mesmo, né, dentro do nosso processo civilizatório, nós já vivemos realidades muito mais primitivas, realidades muito mais primárias, e ao longo do tempo a gente vem criando uma civilização mais organizada, uma civilização melhor constituída, com mais respeito aos direitos, com mais respeito à integridade física do outro. Claro que a gente ainda tem muito a avançar, mas se você compara a vida hoje com a vida de 500 anos atrás, é claro que houve muito avanço. Houve muito avanço. O processo civilizatório avançou bastante. Então a evolução está marcada aí. A evolução é uma lei do universo. Tudo para qualquer situação, para qualquer organismo que a gente observe ao longo do tempo, não, às vezes dentro de um recorte pequeno você não nota tanto, mas num recorte grande de tempo, você vai observar que a lei do progresso, a lei da evolução está ali, presente, regendo de alguma maneira. Isso, por um lado, nos traz também uma esperança em relação ao futuro. Porque se nós evoluímos até aqui, por que não acreditar que nós também não vamos continuar a evoluir para manifestações mais complexas, mais evoluídas, mais aprimoradas de vida, tanto do nosso ponto de vista individual, quanto do nosso ponto de vista coletivo, social. E é justamente aí que transita, né, a ideia que a gente sempre fala tanto aqui, dessa transição planetária, que seria mais ou menos um marco desse processo de evolução. Então,
se a gente acredita nisso, se isso se torna para a gente uma referência de vida, é claro que o nosso olhar sobre nós mesmos, ele ganha características muito próprias, porque você aí se percebe como um ser em evolução. Então, quando você se percebe como um ser em evolução, cabe aí a pergunta, o que eu faço de mim mesmo nesse processo de evolução? Agora, nesse processo de evolução, é muito importante que a gente pare para pensar que nós não estamos isolados. E aí vem uma outra questão muito séria também, que é a questão da percepção holística da vida. A gente vem aí de um século XX, principalmente até a década de 80, onde houve uma grande fragmentação. Essa fragmentação começa lá no final do século XIX. Mas uma fragmentação da ciência, uma fragmentação da vida. Essa fragmentação ela cresceu tanto, ela se tornou tão dominante que nós passamos a ter inúmeras especialidades médicas, às vezes especialidades da especialidade. A ciência vendo o ser humano de uma maneira muito fragmentada. Isso é um paradigma muito cartesiano, muito focado na questão da matéria. E a gente hoje já começa a transitar para um outro ângulo. Eu estou lendo recentemente, tenho lido, né, um livro aqui muito interessante, é o Novo Paradigma Holístico. Na verdade não tem nada de novo, porque esse livro aqui é de 1991. Ele já é antigo, por isso que eu falei 1980, porque em 1991, 1990, essa ideia do paradigma holístico, ela já vinha ganhando aí uma visualização, um espaço, né, dentro da percepção acadêmica. Aí vocês podem ter, mas por que você está falando disso dentro de uma live onde a gente vai falar de desenvolvimento emocional? Porque para você pensar em desenvolvimento, você tem que pensar quem você é, de onde você vem, para onde você vai, para você entender qual é o percurso que você está fazendo. Para você ter lucidez e consciência sobre o seu próprio processo de evolução. Então, por isso que a gente está fazendo essa introdução aqui, para que a gente possa chegar ali e realmente valorizar os nossos investimentos dentro do nosso amadurecimento emocional, do nosso amadurecimento psicológico. Esse livro aqui, que foi organizado por Denis Brandão e Roberto Crema, ele traz textos de diversos psicólogos bastante conceituados, e eu trouxe aqui um parágrafo aqui que eu quero ler para vocês. Esse texto é do Pierre Will, é um psicólogo francês, doutor pela Universidade de Paris, bastante conhecido, mais de 20 livros escritos. E o Pierre Will, ele nesse texto que ele escreve, que é transcrito nesse livro aqui, é justamente sobre o novo paradigma holístico. Ondas à procura do mar, o nome do texto do Pierre Will. Mas eu vou ler só um parágrafozinho aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão dessa transição que nós estamos vivendo e que nós precisamos também viver dentro de nós. De um paradigma mais cartesiano. O que é um paradigma? É o nosso referencial de observação. A gente vem de um referencial de observação cartesiano, newtoniano, fragmentado, onde o ser humano é matéria, onde o ser humano está sujeito apenas a leis da física, inclusive que foram muito construídas em cima da proposta newtoniana e que foi depois revogada ou transformada ou ampliada, talvez melhor dizendo, pela teoria da relatividade do Einstein, pela teoria da física quântica do Planck, enfim. Mas voltando aqui, o Pierre Will fala aqui, este fator, doramente chamado holismo, se encontra subjacente a uma tendência sintética no universo e constitui o princípio responsável pela origem e pelo progresso de conjuntos no universo. Então veja bem, ele está falando de uma tendência sintética do universo. De uma tendência sintética que se manifesta através de conjuntos, mas conjuntos que são sintéticos, ou seja, eles não são fragmentados.
Há uma tentativa para mostrar que essa realização de conjuntos ou tendência holística é fundamental na natureza, que ela possui um caráter bastante acentuado e verificável, e que a evolução nada mais é do que o desenvolvimento gradual e a estratificação progressiva de séries de conjuntos que se estendem a partir de começos inorgânicos até os níveis mais elevados de criação espiritual. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele está dizendo que existe realmente uma grande unidade no universo, que esse universo ele é subdividido em conjuntos, mas que esses conjuntos não são fragmentados. E que esses conjuntos evoluem simultaneamente, se interrelacionando, se influenciando uns aos outros. Vejam bem, nós mesmos. Nós somos uma individualidade que é composta por diversos conjuntos. Conjuntos de células, células que se agrupam no fígado, células com uma função específica, células que se agrupam no coração com uma função específica, células que se agrupam no cérebro com uma função específica. Mas não somos só essas células que se agrupam em funções específicas. Somos também uma individualidade com potencial de se emocionar, com potencial de produzir pensamentos, de produzir emoções, que também é um conjunto próprio dessa unidade que somos cada um de nós. E que talvez sejamos mais do que isso, talvez estejamos também sujeitos a um conjunto espiritual que nos agrega de uma outra forma também, dentro de um conjunto maior que é a nossa família, que é a nossa cidade, que é o país onde nós vivemos, que é o planeta Terra, que é o universo. Então a teoria holística, o paradigma holístico, que vem aí crescendo e ocupando cada vez mais espaço no meio acadêmico, ele fala disso, de um sentido maior de unidade. Então quando você evolui emocionalmente, você não evolui só por si mesmo e para si mesmo. Quando você evolui emocionalmente, você evolui porque existem conjuntos ao seu redor que também estão realizando processos de evolução, e a sua evolução vai influenciar o processo de evolução de outros conjuntos. Vejam como isso é interessante. Eu sei que é um pouco complexo, mas é muito interessante, porque isso tira de você, ao mesmo tempo, o sentido de isolamento, e traz para você o sentido de uma responsabilidade por aquilo que você quer para o seu futuro, não é? Para o contexto onde você está inserido. O que você quer para o contexto da sua família, o que você quer para o contexto da sua cidade, do seu país, da humanidade, do planeta Terra. Porque o que você faz por você, você faz em função do todo e para o todo. Isso é um princípio fundamental da teoria sistêmica, que é uma teoria do holismo, né? As partes, elas não estão isoladas. As partes interagem entre si. E quando as partes interagem entre si, elas são maiores do que elas somadas. Porque elas somadas, elas desenvolvem uma característica maior que é a do conjunto, né? Neuro está falando que é um grande quebra-cabeça. Eu sei que é meio confuso, Neuro Vale, mas assim, eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês a ideia desse pertencimento. Tem um poema do inglês, agora me esqueci o nome do autor. Não é o Peter Russell, não. Será que é o Peter Russell? Talvez seja. Ele diz assim, acho que eu já falei esse poema aqui. Vou ver se eu vou me lembrar do poema aqui. Ele diz assim, teus olhos finalmente descobrirão que todas as coisas daqui e do além, por imortal poder, escondidamente, tão ligadas estarão, que não poderás tocar uma flor sem que faças uma estrela tremer. Esse é um poema que fala justamente desse espírito do holismo. A própria teoria da astrologia, que a gente de vez em quando fala aqui, ela se baseia num fundamento muito holístico, de que a influência de um astro a milhões de anos-luz da gente, né, ou a milhões de quilômetros da gente, ou mesmo a milhões de anos-luz da gente, que ele causa influência sobre nós.
porque nós não estamos isolados nesse contexto, né? E aí então vem a pergunta, qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar nesse universo multidimensional? O quanto você tem de consciência de que você está inserido nesse universo multidimensional, de que você faz parte disso? Eu sei que isso pode parecer algo filosoficamente complexo, mas é justamente dessa complexidade que você vai perceber o seu papel na vida. Você vai deixar de ser alguém que acorda todos os dias, escova o dente, toma um café da manhã e vai sair para trabalhar, para os seus afazeres, para chegar a hora do almoço almoçar, para voltar para os afazeres de novo, para chegar a hora da noite de jantar, e depois de dormir, chegar no fim de semana passear, namorar, se divertir, para segunda-feira começar tudo de novo. Você vai deixar de ser esse ser robotizado por um processo civilizatório, que é natural, nada contra, isso faz parte mesmo da nossa realidade de mundo aqui, de encarnados, mas você vai se perceber dentro de uma grandiosidade muito maior. E aí sim, evoluir psicologicamente, evoluir emocionalmente, vai ter muito mais sentido para você. Vai ter muito mais significado para você. E o que faz você evoluir? O que faz com que você saia de um estado mais imaturo, mais primitivo, para um estado mais evoluído? Por incrível que pareça, eu tenho certeza que a maioria de vocês não vai gostar de ouvir isso, mas o que faz a gente evoluir é a dor. E eu vou explicar exatamente por que a dor faz a gente evoluir. Não tem como evoluir sem dor, pelo menos até um certo ponto do nosso amadurecimento. Quando você começa a amadurecer um pouco mais além desse ponto, aí talvez você comece a não necessitar tanto da dor. Mas até um certo ponto não tem como evoluir sem dor. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque o ser humano, nos seus estados mais primitivos, ele é essencialmente egocêntrico. Como uma criança que é egocêntrica ao nascer, nos primeiros anos de vida dela, e às vezes pela vida toda, mas enfim. Principalmente nos primeiros anos de vida dela, nós, no nosso primitivismo, nos sentimos muito autocentrados, muito egocentrados. Então, o que é um ser egocentrado? É um ser em que o desejo dele prevalece sobre tudo aquilo que está à sua volta. É o próprio estado do egoísta, né? Ele acha que tudo existe em função da sua existência. Vocês vejam que o estado máximo desse primitivismo egocêntrico e egoísta, a gente vive aí nessa percepção de alguns companheiros que acreditam que o universo todo existe em função deles, em função da raça humana. O que é uma grande infantilidade, o que é uma grande expressão dessa imaturidade psicológica. É você realmente se sentir uma pessoa egocêntrica, né? É um universo antropocêntrico, que acredita que tudo que existe, bilhões de estrelas, milhões de estrelas, com milhões de sistemas solares, tudo isso que está aí gravitando nesse universo incomensurável existe em função nossa. Então isso é o máximo dessa prepotência egocêntrica. Então, é importante que a gente pense. A Mônica está pedindo para participar ao vivo, Mônica, mas eu não vou abrir para participar. Se você quiser falar alguma coisa, você manda uma mensagem que a gente vai lendo. Porque se você... Olá, Mônica. Se uma vez eu deixei alguém participar ao vivo e aí o som sumiu, ninguém ouvia mais nada. Não sei o que acontece, não sei se é o meu Instagram. Mas se quiser mandar alguma mensagem aí, manda, que a gente vai trocando mais ideias. Mas então eu estava falando disso. Então, esse ser humano egocêntrico, ele é marcado por um desejo profundo, um desejo de satisfação extremamente pessoal. Vocês vejam que dentro da filosofia budista, uma das principais questões presentes no processo de evolução espiritual, qual é? É a erradicação do desejo. Para os budistas, o ser humano, para atingir o nirvana, ele tem que aniquilar todos os seus desejos. Eu não acredito tanto nisso aqui,
Eu não acredito tanto nisso. Mas que com certeza o ser humano tem que eliminar majoritariamente os seus desejos para evoluir espiritualmente, tem. E por quê? Por quê? Vamos lá, por quê? Porque o desejo, ele marca esse estado egocentrado, esse estado fechado em si mesmo. E o processo de evolução, ele é justamente um processo de expansão. Vocês vejam que o próprio universo é marcado por essa expansão no seu ato de evoluir. Houve o Big Bang lá atrás, e o que aconteceu a partir do Big Bang? A partir de uma explosão infinitesimal, começou todo um processo de expansão que continua até hoje. Até hoje, quando os cientistas observam os astros no universo, eles percebem que esses astros estão em processo de expansão. Se você for observar, por exemplo, o processo de expansão da vida biológica aqui no planeta, você vai ver que lá atrás, quando surgiram os primeiros organismos unicelulares, qual era a percepção que eles tinham da vida? Era a percepção ao redor da membrana celular. Eles só percebiam aquilo ali. Aquele organismo não percebia mais nada. Esse organismo que foi evoluindo, que foi se juntando com outras células, que foi transformando foi se juntando em outras moléculas, que foi transformando em células e que produziu organismos cada vez mais complexos até chegar no ser humano, o que ele fez com a percepção da realidade? Ele expandiu. O ser humano hoje percebe o universo com os recursos dos seus órgãos do sentido que uma única célula não tinha. Então o processo de evolução é justamente marcado pela expansão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós saímos de um estado egocêntrico, marcado pelo desejo centrado na sua satisfação pessoal, e caminhamos para um estado de expansão. Como que nós vamos transitar por isso aqui? Justamente pelo conflito que surge em relação ao nosso desejo. É justamente a frustração do desejo que faz com que a gente evolua. É justamente a frustração do desejo que marca o estado egocêntrico que faz com que a gente evolua para estados mais expandidos de consciência. E o que causa a frustração do desejo? A dor. Entendeu? A dor, o sofrimento, é isso que causa a frustração do desejo. O que é a dor? É você querer alguma coisa que você não pode ter. Por exemplo, eu não quero ter uma determinada doença, mas eu tive. A dor vem e se impõe. E aí aquele desejo onipotente, prepotente, que quer satisfazer a qualquer custo, que é o marco desse estado egocêntrico, desse estado egoísta, ele vai aos pouquinhos, ele vai se rendendo. Ele vai se rendendo às forças da vida. E ele vai relaxando, ele vai se flexibilizando. E quando esse desejo, esse estado egocêntrico vai se flexibilizando, o que acontece com a consciência? Ela vai se expandindo para níveis cada vez mais maduros de estado psicológico. Então, o caminho até certo ponto, ele é marcado pelo sofrimento, não tem jeito. É só você olhar a história da humanidade até esse ponto, e esse ponto que delimita a necessidade inexorável do sofrimento para um ponto onde, a partir do qual nós vamos poder talvez sofrer menos, é mais ou menos esse que a gente está vivendo hoje. É claro que isso é pessoal, tá? Nem todo mundo está no mesmo patamar, mas conforme eu defendi na ideia do holismo, nós todos estamos nos influenciando. Então, enquanto tiver pessoas sofrendo nesse mundo, todos vamos estar sofrendo de alguma forma. Todos nós. Por isso a necessidade dessa percepção holística. Então, as dores, os sofrimentos, as guerras, a fome, as doenças, as tragédias, as misérias, tudo isso que nós temos vivido aí ao longo desses milênios de vida aqui no planeta, tem feito com que nós estejamos justamente vivendo essa evolução. Flexibilizando o nosso desejo egocêntrico para estados mais expandidos de consciência. E quando a gente chega nesse ponto que a gente está vivendo agora,
que muitos de nós passamos a ter consciência desse processo, aí a gente já começa a poder tomar decisões. E aí que entra a questão da nossa reflexão de hoje. Aqueles que já têm consciência de todo esse processo que eu estou tentando explicar para vocês, hoje já começam a poder pensar o que eu posso fazer para expandir a minha consciência, o que eu posso fazer para amadurecer psicologicamente sem precisar de sofrer tanto. É claro que essa interrupção do sofrimento não vai acontecer de uma hora para outra, mas ela é processual. Na medida em que você começa a investir no seu desenvolvimento psicológico, na sua maturidade psicológica, na sua evolução emocional, você vai cada vez precisar menos da dor, porque a dor ela é essa ferramenta que promove a evolução. Então, se você começa a realizar essa evolução por um ato consciente seu, você vai cada vez precisar menos da dor. E a gente vai criar uma realidade onde a dor não vai ser mais necessária. Porque a dor ela só existe porque ela ainda é necessária para nós. A hora que ela deixar de ser necessária, ela vai deixar de existir. Isso é mais ou menos quântico. Nós temos uma sincronicidade ainda evolutiva com a dor. Por isso nós passamos por essa dor. Mas nesse futuro próximo, que a gente está começando a construir, nós não vamos precisar mais de tanto sofrimento, cada vez menos, até que isso vai acabar um dia. E aí eu pergunto, né? O que você faz, o que eu faço, o que nós estamos fazendo para expandir as nossas consciências? E aí vocês vão perguntar, mas João, mas como é que eu faço para expandir a minha consciência? É muito simples. É muito simples e ao mesmo tempo é muito complexo. O que você faz para expandir a sua consciência? É sair de você e ir na direção do outro. É deixar de olhar o mundo girando em função do seu desejo egocêntrico e egoísta, para você olhar e perceber e ter empatia com o desejo do outro, com a vida ao seu redor. Então você pode fazer isso como? Você pode fazer isso meditando. A meditação ela promove um estado de expansão da consciência, porque na meditação você silencia o seu desejo, você silencia o seu pensamento egocêntrico e você se expande, você sente o mundo, você se conecta com a transcendência. Você pode fazer isso ajudando as pessoas. O amor, o exercício do amor fraterno, do amor conjugal, do amor paternal, do amor maternal, do amor solidário, é um exercício de expansão da nossa consciência, porque você tira os olhos de você mesmo e você lança o olhar para o desejo do outro, para a necessidade do outro, para a demanda do outro. Então você vai ao encontro do outro. Não é à toa que as religiões, principalmente as religiões cristãs, falam tanto da caridade como forma de evolução espiritual, porque ela é. Não porque você vai ter uma contabilidade do que você deu ou doou, não é isso. Mas porque o mais importante não é nem o que você doa ou o que você faz. O mais importante é o que te move ao fazer. Porque quando você você realiza um ato de caridade, porque você sentiu a necessidade de ajudar o outro, você está vivendo justamente esse processo de expansão da sua consciência. Você está saindo de você e indo na direção do outro. Quando você, por exemplo, aprende a ouvir o outro, a silenciar um pouco o seu próprio discurso, que por si só é um ato egocêntrico, né? É querer manifestar a sua perspectiva. Não, nada contra você fazer isso, mas tem pessoas que às vezes falam de si só o tempo todo e não conseguem parar para ouvir o outro, não conseguem parar para valorizar a opinião do outro, não conseguem parar para atribuir sentido ao que o outro está falando, não conseguem parar para analisar, refletir as ideias que o outro está trazendo e que trazem uma contribuição de enriquecimento para as ideias que você já mesmo tenha. E isso é expandir a consciência.
Então, o processo de expansão da consciência, ele passa muito por um ato de solidariedade, por um ato de altruísmo, por um ato de empatia. Eu trouxe aqui um outro parágrafozinho que eu quero ler aqui, desse livro, é O Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles. Eu vou ler aqui para vocês, é um parágrafo curto, que fala justamente disso que eu estou tentando mostrar para vocês, tá? Eu sei que é um assunto complexo, tá bom? Eu imagino que muitos de vocês estejam tendo dificuldades aí em acompanhar o meu raciocínio. Eu sei disso, tá? Não é que eu esteja subestimando a inteligência de vocês, não. É porque eu sei que é um assunto complexo mesmo. Mas eu espero que dentro dessa complexidade, que eu estou aqui construindo essas ideias, mesmo que alguma coisa escape de vocês, que é normal, né? Nem todo mundo é familiarizado com esses assuntos, com esse tema, mesmo que alguma coisa escape, mas que essa ideia geral que eu estou trazendo, que ela possa enriquecer aí o momento de vocês e a percepção de vocês sobre o seu próprio processo de evolução. Então a Joana de Ângeles fala aqui, ó, o crescimento interior é definitivamente a grande meta a que devem aspirar todos os seres humanos. As heranças negativas que o agrilhoam aos transtornos psicológicos e sentimentos perturbadores fazem parte do seu processo evolutivo, mas não devem permanecer enquanto se realiza, lutando pela conquista de mais elevados propósitos de emancipação emocional e espiritual. Não há crescimento psicológico sem enfrentamento de problemas, sem o atrito das emoções, particularmente na área da afetividade, que é campo novo para o ser, quando treina mais fortes e valiosas expressões do amor. Eu fico, às vezes, vendo, né? E aí, vocês me desculpem aí, né? Não estou querendo depreciar a crença de algumas pessoas, mas quando eu fico pensando aí como algumas pessoas, principalmente os nossos companheiros evangélicos, mas algumas pessoas também espíritas também têm um pouco isso, essa visão, né, de que o universo vai operar milagres que tirem de você os seus problemas. Isso é uma grande infantilidade. Isso é uma grande expressão da nossa imaturidade, da nossa infantilidade mesmo, né? Achar que Deus vai resolver os nossos problemas, que Deus vai nos dar graças, né? que vão nos trazer uma vida plena e feliz, ou que espíritos superiores vão vir na Terra e vão nos salvar. Isso, gente, é uma grande infantilidade. Não que a gente não seja ajudado, eu acredito, eu tenho uma perspectiva religiosa da vida também, dentro de vocês já estão me acompanhando aí, já veem mais ou menos como é que eu penso, eu tenho essa perspectiva, mas não acredito nisso, eu acredito em trabalho. Eu comparo muito o processo de evolução com um processo pedagógico de aprendizagem. Professor nenhum faz o dever de casa pelo aluno, professor nenhum faz a prova pelo aluno. Ele até orienta, ele até sinaliza, mas se o aluno não faz o exercício, se o aluno não faz o dever, se o aluno não faz a prova, ele não aprende. Então não tem processo de amadurecimento psicológico sem dor, sem sofrimento, principalmente até um certo nível de maturidade. Quando esse nível passa, aí sim, você começa a agir em função de investir nesse crescimento. E aí você pode começar a minimizar as suas necessidades de sofrimento. Tem até um adágio aí espírita que a gente escuta mesmo, né? Escuta muito. Se você não evolui pelo amor, você vai evoluir pela dor. Concordo e não concordo tanto, tá? Porque até aquilo que eu falei para você, até um certo nível de evolução não tem jeito. É pela dor. Porque a gente não tem essa percepção, não tem essa perspectiva, não tem essa visão, então vai ter que ser pela dor mesmo. Não é à toa que quando a gente olha a história da humanidade, a gente vai ver que é uma história marcada por muito sofrimento, muita guerra, muita doença, muita tragédia. É uma história, porque não tem jeito.
Mas quando chega um momento que você percebe que o amor pode ser uma ferramenta de evolução, aí sim você pode começar a evoluir sem tanta dor. Aí até eu acredito. Mas para chegar a esse ponto é preciso que você atribua sentido a esse amor. E o que é o amor? Por que o amor é uma ferramenta de evolução? Porque o amor ele faz com que você saia de você e vá ao encontro do outro. No sentido psicológico do termo mesmo. Não é que você saia do lugar onde você está sentado, se levante e vá em direção do outro. Até aí é isso também. Mas é sair do seu estado egocentrado para ter empatia pelo outro, para ter compaixão pela dor do outro. Então você vê, talvez há 500 anos atrás, se nós soubéssemos que tinha uma guerra acontecendo na tribo vizinha, a gente não nem ligasse muito. Aí tá todo mundo lá morrendo, tá uma guerra danada. Hoje, a gente sabe de uma guerra lá na Ucrânia, a gente se sensibiliza, a gente fica angustiado, a gente sofre. Por quê? Porque nós já fizemos aí uma certa caminhada aí ao longo da história. Então nós já estamos mais expandidos, a dor do outro já nos sensibiliza mais, já nos comove mais. E é importante viver essa experiência, é importante investir nisso. Então, se eu posso sugerir alguma coisa de útil para vocês, dentro desse contexto do nosso amadurecimento psicológico, do nosso amadurecimento das nossas emoções, é que a gente saia de nós mesmos e a gente vá em direção do outro, em todos os sentidos. Muitas vezes você está preso de uma determinada dor, você perdeu um ente querido, alguém que você amava muito, você perdeu uma situação, um emprego, você perdeu alguma coisa, ou você adquiriu uma doença muito séria, e você está ali ensimesmado, sofrendo. Vocês podem ter certeza que a melhor forma de você sair dessa dor é você olhar para o outro. É você olhar para frente. Não que você vai deixar de cuidar de você, não que você vai deixar de cuidar da sua doença, não que você vai deixar de procurar ajuda para o vazio que ficou pela perda que você sofreu, não que você vai deixar de procurar um outro emprego, ou um possível substituto do que você perdeu, nada disso. Não estou deixando que você vai deixar de lutar pelo que você precisa. Mas para você minimizar a sua dor e deixar de ficar tão fechado em cima dela, que é o que vai te levar à depressão, a melhor coisa que você tem a fazer é ir ao encontro do outro. É procurar os seus amigos e estar com eles. É procurar pessoas que precisam mais de você e ajudá-las. É se inserir em grupos onde você possa estar vivenciando experiências coletivas, fazendo aprendizagens em conjunto. É a melhor forma. Vocês podem ter certeza, o principal marco de todos os transtornos psicológicos, de todos, tá? Inclusive da depressão, é o estado egocêntrico. Quanto mais egocêntrica é uma pessoa, mais vulnerável ela fica aos transtornos psicológicos. Mais vulnerável. Vocês vejam que quem é familiarizado, por exemplo, com os problemas do alcoolismo, sabe, né? Quem lida com a A, já teve alguma leitura sobre a A, sabe. Qual é a principal questão psicológica do alcoólatra? É o orgulho. É a principal questão. E o que é o orgulho? É justamente um estado egocêntrico, né? de exacerbação da importância própria. Então, quando você se acha muito mais importante do que a vida, muito mais importante do que tudo, muito mais importante do que o outro, você se revolta contra qualquer coisa que atente contra você mesmo. Mas quando você flexibiliza, e aí a gente vai aí aquilo que eu tentei mostrar no início como um pré-requisito para essa construção. Quando você se percebe como uma individualidade que faz parte de um grande conjunto, que você é só uma molécula, uma célula, um átomo dentro desse universo maior, que pode ser o seu país, a sua cidade, o planeta Terra, o próprio universo, você vai relativizando mais a sua dor. Né? A sua dor não é a dor do centro do mundo, é só a sua dor. Tem outras por aí ao seu redor, passando por aí, passando na sua porta, muitas vezes muito maior do que a sua própria. E por que a sua parece tão grande, né? Tão maior?
porque você só está olhando para ela. Então, quando você se olha demais para uma coisa, ela vai crescendo de tamanho, ela vai se agigantando e ela vai tomando conta de você. E chega um ponto que você se torna prisioneiro dela. Mas quando você minimiza essa dor, relativiza ela em função de uma percepção maior do todo, que é o paradigma holístico, né, você relativiza a sua dor e ela diminui. Fala. Está dizendo que o conforto emocional vem desse olhar, né? Que é isso que você está fazendo agora, passando isso para as pessoas, com o conhecimento que você já adquiriu. Sim. A minha proposta de estar aqui hoje com vocês, toda segunda-feira, é de compartilhar mesmo, né? De abrir mão de um tempo, né? Que eu poderia estar fazendo coisas só para mim, né? E estou aí compartilhando com vocês e fico muito feliz. Eu acho que é uma contribuição que eu posso dar. E vocês podem dar de vocês também, né? Vocês podem compartilhar minha live com outras pessoas. Vocês podem aproveitar essas coisas que eu estou falando aqui. Eu sei que ninguém vai construir isso da mesma forma, mas vocês podem estar conversando com uma pessoa que está precisando, não é? Que está vivendo uma depressão, que está vivendo uma perda. É claro que, com certeza, todos vocês que estão hoje aqui comigo compartilhando essa reflexão, saem daqui, de alguma forma, não por mérito meu, mas com certeza pela atenção que vocês estão dando aí a essa reflexão, saem daqui mais preparados para levar uma palavra de lucidez, uma palavra mais consciente, uma palavra mais madura para alguém que está precisando. E o próprio ato de fazer isso é um ato de expansão da sua consciência. A Dora está dizendo aqui que tudo aquilo que você rega cresce. Sim, é isso aí. A gente está regando aqui, né, Dora? E eu espero que vocês reguem também. Esses dias fiz uma palestra, né, foi em função de um centro espírita, falei sobre o semeador. Porque a parábola do semeador é muito interessante, né? Porque ela fala dos terrenos onde a semente caiu. Né? Então tem lá a semente que cai na pedra, a semente que cai no caminho, a semente que cai nos espinhos e a semente que cai na terra adubada. E Jesus, quando ele ensina essa palavra, ele ensina muito em função disso, né? De quem é cada um. Cada um é a terra com espinho, cada um é a terra adubada, para ver se a semente está crescendo ou não. Mas eu fiz essa palestra justamente não falando de onde a semente caiu, mas falando do semeador. Porque o semeador, quando ele lançou a semente em qualquer lugar. Ele não estava preocupado se a semente ia cair na terra, se ia cair no espinho, se ia cair no chão duro, se ia cair na pedra. Ele lançou a semente. E aonde ela caiu, ela deu de acordo com como que o solo proporcionou ali o seu crescimento. Então é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou lançando semente. Eu acho que cada um de nós pode lançar as suas sementes aí dentro do contexto da sua própria vida. Se a semente vai cair entre os espinhos, se não vai crescer, se a semente vai cair no chão duro, na pedra, e não vai ter raízes, se a semente vai cair no terreno duro e o sol vai vir e vai secar, ou se ela vai cair numa terra boa e vai proliferar e vai dar frutos, isso foge do nosso controle. Isso aí é o destino que vai dizer, é a vida que vai dizer, é cada um que vai responder por si mesmo. Mas se a gente fizer o nosso papel, que é semear, a gente com certeza vai ter um caminho mais florido. Aliás, nesse dia que eu fiz a palestra, foi lida uma mensagem que falava disso muito, né? De uma professora que ela morava numa cidade, não me lembro qual é o país, e ela dava aula numa outra cidade, ela tinha que ir de uma cidade para outra de trem, e o terreno era muito árido. Então, ao longo do tempo, ela foi comprando sementes de flores, e ela, durante a viagem, ela jogava as sementes pela janela do trem. E foi passando os anos e aquela região que era árida foi se tornando uma região florida, com vegetação. E ela operou ali quase que um milagre, né? Mas é o milagre da vida. A vida, ela só espera uma oportunidade para se manifestar. Então que a gente possa semear, né? E as flores virão no lugar certo. Alguém está falando aqui alguma coisa, né? A Leovária, ela está falando que a cada conhecimento que você dá é um quebra-cabeça que você tem que montar. Eu gosto de fazer pensar, sabe? Eu gosto de fazer pensar.
A Dora está às vezes até demora, mas pode germinar, é isso mesmo. Eu gosto de fazer pensar, né? Aliás, eu já falei aqui, né? Eu tenho Sol Escorpião e tenho um ascendente Escorpião. O que o Escorpião faz? O Escorpião destrói para renascer. Então eu gosto de fazer pensar. Eu gosto de tentar confrontar essas ideias tão estabelecidas, tão enraizadas que a gente tem, para que elas se flexibilizem e a gente possa criar novas ideias, novas percepções do mundo, né? Nós vivemos no universo quântico e aquilo que você acreditar vai ser a vida que você vai ter. Eu sei que não é tão simples assim, tá bom? Com certeza. Mas eu sei que aquilo que você acreditar vai ser a vida que você vai ter. Hoje até uma paciente estava me passando, falou que vai me passar o contato de uma pessoa lá de São Paulo, acho que é um chinês, que trabalha com medicina chinesa, e ele fala que você pode ter a idade que você quiser, basta você acreditar nela. Eu estou tentando acreditar que eu tenho 35, tá bom? Eu estou tentando acreditar que eu tenho 35. Mas isso está totalmente de acordo com o universo quântico. Se você acredita muito numa coisa, é aquilo que você vai viver. Então eu vou passar a acreditar que eu tenho 35, tá? Agora vocês sabem que eu estou com 35 anos. Aproveito todas as peças que consigo decifrar, isso aí. Bom, né, gente? Acreditem num mundo melhor, gente. Acreditem num mundo melhor. Trabalhem por um mundo melhor. Joguem semente de luz aí ao seu redor, que elas vão germinar. Tem algumas que podem cair nos terrenos mais adversos, mais estéreis, né? Mas muitas vão cair num terreno mais adubado e vão dar flores. Tá bom? Então acho que a gente pode encerrar por aí, tá? Alguém está pedindo aí para participar também do vídeo ao vivo, mas ainda vou fazer essa experiência de novo. Porque a única vez que eu fiz isso, ficou mudo para todo mundo, ninguém ouviu mais nada. Não sei porquê, até hoje não sei porquê. Já botei até no Google para tentar explicar, mas ninguém explicou porquê. Mas tá bom, gente, acho que tá bom por hoje. Minha gratidão aí a todos vocês por estarem aí comigo, prestigiando aí o nosso encontro. Obrigado aí pelas contribuições. Todo mundo que comenta, que fala aí, que traz uma indagação, enriquece o nosso encontro. Eu fico muito feliz com isso, tá bom? Até para a semana que vem. Um abraço para todos no coração. Uma boa semana para todos. Tchau para vocês.